Gente, é isso. Quinta vez eu acho que eu tô gravando esse vídeo. Jesus salva e liberta. Sou capeta, sou capeta, sou capeta. Tô rindo, mas é de nervoso, amoreco. Tô rindo, mas é de nervoso. Vim aqui contar pra vocês o relato do que aconteceu comigo na outra casa. Vou tentar contar em uma ordem cronológica que faça sentido pra vocês. E eu vou logo falando que se você for sensível a esse tipo de conteúdo um pouco mais, assim, sobrenatural, paranormal, espiritual, o nome que você preferir, é sobre isso que a gente vai falar aqui. Mas aguenta aí que a vinheta vai rodar aqui rapidinho e a gente já vai voltar aqui pra contar essa história. Tá, gente, então basicamente eu preciso começar do início pra vocês conseguirem entender um pouquinho o contexto de tudo que aconteceu. Não é só uma coisa assim, tipo, paranormal, espiritual, acho que envolve toda a minha vida esse tempo e como essa questão teve influência sobre a minha vida, acho que isso que importa. Como eu falei, já tentei gravar esse vídeo várias vezes, tentei gravar a primeira vez em São Paulo, mas nessa primeira vez eu não tava ainda me sentindo muita vontade pra falar disso, até porque eu ainda estava morando naquela casa. Tentei gravar essa semana agora e ficou sem áudio, inclusive vou deixar um pedaço aqui do vídeo pra vocês verem, porque o microfone tá prestando, eu espero. E aí parecia como se alguém tivesse abafando o som. Eu vou mostrar aqui pra vocês um pedaço. Obviamente foi um choque muito grande, assim, foi um baque. E depois, agora o outro, eu fui gravar, aí o áudio ficou normal, só que ele ficava meio que desfocando, sendo que não estava em desfoque automático. Mas tudo bem, vamos seguir em frente. Acho que começou no ano de 2020, e como todo mundo, 2020 foi um ano surpreendente, de muitas mudanças, muitas adaptações, e foi o ano que eu e o Li ficamos sem um emprego fixo, né? Então a gente já tinha uma empresa na época de vídeo e audiovisual, e a gente resolveu investir mais nisso porque era o que a gente tinha, né? Era o famoso do limões. Se você tem limões, faça limonada, entendeu, né? Enfim. E aí deu super certo, as coisas foram melhorando e a gente resolveu mudar da casa que a gente tava, que era uma casa que eu gostava muito, só que era uma casa que não tinha varanda. E eu queria ir pra uma casa maior que tivesse varanda, porque eu tenho 2 gatos e um cachorro. E assim foi feito, a gente conseguiu encontrar um apartamento em um condomínio aqui da minha cidade que eu sempre gostei muito. Eu paquerava, gente, esse condomínio há tempos, desde quando tava na planta. Eu sempre quis morar naquele condomínio. A gente tava achando, meu Deus, é daqui rumo ao infinito e além, né, amor? A gente nunca pensou que ia ter que dar 25 passos para trás. E aí que a história começa, né? Essa casa era linda, a casa dos meus sonhos, 4 quartos, uma varanda gigantesca, uma vista do jeito que eu queria. Gente, do jeito que eu queria. E aí logo umas semanas depois que a gente estava nesse apartamento, aconteceu que o Li foi fazer um trabalho, foi fazer uma gravação e roubaram o carro com todos os equipamentos da empresa lá dentro, né? Com tudo que a gente tinha lá dentro, inclusive tipo coisas pessoais. A gente roubaram até o meu aspirador de pó, gente, até o meu salto, o meu sapato que tava lá levaram. Por quê? Não entendi, mas levaram tudo. E foi um baque muito grande, assim, porque a gente tinha acabado de investir em certos equipamentos, e equipamentos são muito caros, então a gente teve um desfalque de uns 40 mil reais de equipamento. A gente conseguiu recuperar o carro, graças a Deus, só que depois disso foi assim, uma bola de neve. Porque a gente não tinha como trabalhar, não tinha como produzir, enfim, uma coisa foi puxando a outra, mas a gente tava assim, ó, positivo, não vai dar tudo certo, as coisas vão melhorar e afim. Só que não foi isso que aconteceu, na verdade as coisas foram só piorando. E aí chegamos em 2021 com 2 pés na nossa cara, com um chucho na nossa nuca, uma cotovelada no nosso estômago. E foi aquela situação que aconteceu em Manaus, da segunda onda, né? Foi um caos aqui, foi muito perturbador, tudo que aconteceu aqui. Teve aquela situação de que as pessoas que trabalham com internet acabaram ajudando as pessoas que estavam precisando, porque o governo não estava conseguindo dar conta da demanda de pessoas que estavam com o probleminha lá do vídeo. Acho que não pode falar porque senão o YouTube dá uma diminuída aqui no engajamento. Eu fui uma das pessoas que também ficou ajudando os municípios, né, as cidades de interior aqui do meu estado e aqui do Amazonas. Aqui é difícil falar disso, odeio falar disso. E aí foi muito difícil porque eu tive que lidar com várias situações assim de tipo ter que escolher quem eu ajudava, e eu ajudava uma pessoa e depois de 2 dias eu ficava sabendo que a outra pessoa morreu. Perdi uma pessoa muito importante nessa época, muito especial, uma amiga muito querida. E eu lembro que naquele nível, naquele momento, eu cheguei ao ponto assim de duvidar de coisas muito concretas na minha vida, que foi um momento muito desafiador, muito difícil. E a partir daquele momento eu acabei entrando em um quadro depressivo. Até então eu não sabia que eu tava
passando por isso. Eu só tava muito mal, mas eu comecei a entrar em um looping, gente, sabe? Tipo, um looping dia e noite, noite e dia, fazendo as mesmas coisas. Tinha dias que eu dormia 2 dias direto, enfim. Eu já falei aqui em outros vídeos que eu sempre fui uma pessoa que teve experiências sobrenaturais. Vou usar o termo sensitiva, tá? Eu sempre, desde pequena, lembro de ver, ouvir, ter sonhos desse gênero, desse tipo. E foi assim a minha vida inteira. Não vou falar que eu tô acostumada, porque isso não é uma coisa que você se adapta, porque é uma coisa muito ruim de lidar. Mas essa casa em específico começou a acontecer coisas com um pouco mais de intensidade, eu diria assim, que com um pouco mais de recorrência do que normalmente acontecia no decorrer da minha vida. E eu sou o tipo de pessoa assim que, gente, não vou ficar culpando, vamos dizer assim, casa, lugares e tal, porque eu acredito no poder de Deus, sabe? É a minha crença, é o que eu acredito. Então, assim, eu nunca pensei que passaria por algum tipo de situação desse nível, porque eu meio que não acreditava, sabe? Que do poder de influência que uma localidade, que um lugar, um objeto, né? Tipo, um lugar que não tem vida poderia ter na vida de uma outra pessoa. E aí eu não tenho uma história específica pra contar pra vocês, eu tenho diversas pequenas histórias pra contar pra vocês, mas coisas muito intensas que aconteceram comigo durante esse tempo nessa casa. Um exemplo de eu estar na minha cama e de madrugada as luzes se acenderem. Ou então, do nada, as luzes apagarem e o interruptor, tipo, não está quebrado, tá tudo certo, tudo ok. De eu ouvir pessoas me chamando, de eu acordar com alguém me chamando em uma língua que eu não entendo, que eu nunca ouvi na minha vida. Já acordei 2 vezes com uma pessoa em pé do lado da minha cama, uma vez virada pra frente, uma vez virada de costas pra parede. Então, assim, foram diversas situações desse gênero. Como eu falei, não tem uma situação específica, mas eu quero passar pra vocês a experiência que eu tive nessa casa em relação a essas pequenas experiências que são intensas e o poder que isso teve na minha vida nesse tempo, sabe? Eu tô há 1 ano, basicamente, sem postar vídeo aqui no YouTube. A última vez que eu postei foi em janeiro, acho que foi 4 de janeiro, foi bem no início do ano de 2021. E foi quando tudo meio que começou a acontecer. Como eu falei, tive essas vastas experiências. Acho que a última que eu tive foi antes de sair do apartamento. Eu tava arrumando as caixas, eu estava acordada, tá, gente? Totalmente acordada, como estou agora. Tava arrumando caixas pra mudança. E eu vi nitidamente, gente, um vulto passando assim, entrando no quarto, correndo, né, passando pela parede. Inclusive tem um vídeo que eu vi na internet, não tem muito tempo, que é do show do Travis, que mostra, tipo, como se fosse um vulto caminhando em cima das pessoas e caindo no meio da multidão. Era um vulto idêntico, era idêntico àquilo ali, gente. A mesma coisa, só que eu via do meu lado. Paz, tudo bom com todos? Boa noite. E eu sei que vai ter várias pessoas aqui dando várias desculpas, que é a nossa mente, quando a gente não tá bem, blá blá blá. Mas como eu falei, gente, eu tenho isso a minha vida inteira. Comecei a fazer a terapia de novo, comecei a me tratar. Fiquei muito bem, graças a Deus, da depressão em si, com a ajuda de profissionais, a ajuda da minha família. Mas as coisas na minha vida simplesmente não andavam. E foi nesse momento que eu tive um sonho. Eu sonhei que eu tava em uma casa, como se fosse uma casa em reforma. Não era nem essa casa, nem a antiga casa, era uma casa aleatória. E aí toda vez que eu entrava em um específico cômodo dessa casa, essa casa estava em uma etapa da reforma. E aí teve uma parte do sonho que o Sansão entrava no quarto. Ele entrava nesse quarto e ele começava a latir. Quando eu entrava nesse quarto, uma das paredes estava como se fosse pseudo quebrada, tipo, ela tava com um buraco no meio, sabe? Ela não tava toda derrubada, ela tava com um buraco no meio. E nesse buraco no meio tinha uma lona levantada, assim, só que a lona ela não ia até o chão. A lona ela ficava como se fosse, tipo, 2 pezinhos assim do chão. Então eu conseguia ver o que tava debaixo da lona. E aí eu olhava debaixo da lona e eu conseguia ver um pezinho descalço, assim, um pé descalço. Só que essa parte que essa pessoa tava da casa era como se fosse um compartimento secreto, ou seja, era uma parte da casa que ninguém tinha acesso. Ela ficava entre as paredes dessa casa. Então, tipo assim, aqui é o quarto que eu tava, o cômodo, aqui tinha a porta e essa aqui era a parede que eu tava vendo. Então o compartimento ficava basicamente nessa área aqui. E aí eu saía desse quarto, porque eu pensava, tipo, eu não tenho acesso por aqui, mas eu vou ver na lateral o que tem. Então eu saí por aqui, vim pra essa lateral que também estava quebrada. Só que diferente do que eu fiz no outro quarto, dessa vez eu passei por debaixo do buraco, que era menor, e entrei. Quando eu entrei nesse compartimento secreto, não tinha ninguém lá. Era um espacinho pequeno, quadrado. E aí não tinha ninguém lá dentro. E eu sempre falo para as pessoas com quem eu converso que o mundo espiritual ele é muito mais real do que o mundo físico. O mundo físico, para você
saber que alguém chegou, por exemplo, você tem que ver. Você tem que ouvir, sei lá, a campainha tocando. No mundo espiritual, sobrenatural, enfim, não é desse jeito. Você simplesmente sabe e sente. Você sente detalhes físicos por sentimento, é muito bizarro. E aí eu entrei nesse compartimento e aí eu não tinha ninguém, mas eu senti, tipo, que a pessoa tava acima de mim, tipo, em cima de mim. E aí eu olhava pra cima. Quando eu olhava pra cima, eu via o que eu vou chamar de demônio, porque é o que eu acredito, pendurado assim na parede com as mãos e os pés pra trás assim, nessa posição assim. E esse apartamento que eu morava era um apartamento com pé direito, acho que esse é o nome, me corrijam se eu estiver errada, com o pé direito bem alto. Então eu associei a casa, sabe, a sensação que eu tive. E aí nesse momento que eu via esse bicho, eu ouvia, sentia, né, ele se comunicando comigo, falando bem assim, eu posso te ver, tipo assim, eu estou vendo você, sabe, eu estou te observando, vamos dizer assim. E depois eu ouvi uma segunda voz, como se fosse Deus, o Espírito Santo, enfim, falando bem assim, você não pode lutar contra isso porque isso está entre as paredes, isso está além do seu alcance. E eu fiquei muito, eu lembro que nesse momento eu já tava gritando, quando eu vi o bicho eu já tava gritando muito. E eu ouvia o Lee me chamando, falando, Dali, te acorda, até que eu não conseguia acordar porque eu ainda tava no sonho. Então eu meio que fiquei entre os dois mundos, assim, sabe? Eu tava meio acordada ouvindo o Lee, mas eu ainda tava ouvindo as vozes do meu sonho. E eu me sentia muito observada naquela casa. Gente, observada todo tempo. Eu não conseguia fazer nada naquela casa, assim. Eu tinha medo, às vezes, de, tipo, andar sozinha pela casa. Sabe essas coisas, assim, que parece ser ridículo? Que não é só medo, você sente, sabe? Mas, assim, a questão pra mim é que eu não sei... Aquela casa não é minha, sabe? Aquela casa não foi comprada por mim. Eu não sei o que já aconteceu ali. Sei lá, a gente não sabe, gente. A gente não tem como saber, eu não tenho como explicar exatamente o que aquilo significou, mas eu entendi que realmente tinha algo naquela casa que me sobrecarregava. E era uma coisa com todo mundo que ia na minha casa, gente. Com todo mundo. Era bizarro. O Lee, um exemplo, que ele nunca foi de ter nada dessas coisas assim, de ansiedade e tal. Ele não conseguia fazer nada. O Lee perdeu o cabelo, ele ficou com um buraco no meio da cabeça dele, de estresse. Gente, tudo, absolutamente tudo desandou. A gente não conseguia fazer absolutamente nada. Nada que a gente tentava fazer dava certo. Nada do que a gente fazia era como a gente planejava. A gente tava tentando sair de um buraco que era como se fosse uma areia movediça. Inclusive, eu descobri nesse tempo da minha vida que não existe buraco fundo o suficiente que não possa ficar mais fundo. Porque foi uma experiência muito ruim. Tem um filme chamado Percy Jackson e nesse filme eles vão pra um cassino em Las Vegas e eles comem uma flor de lótus. E quando eles comem essa flor de lótus, eles perdem noção da dimensão, tipo, espaço-tempo. Então eles acham que eles estão em um lugar há um X período de tempo, mas na verdade eles estão tipo o dobro do tempo. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu não tive a menor noção do tempo que eu passei naquela casa. Ai, Dallas, passou um ano, como assim? Ok, isso é óbvio, eu sei que passou um ano. Mas eu estou falando que eu estava tão presa naquela casa e era um nível de opressão tão intenso que eu vivia ali, que eu não tinha percepção das coisas que aconteciam ao meu redor. Gente, eu vim reparar que tem quase um ano que eu não posto vídeo no YouTube nessa casa. Foi quando eu parei pra analisar, eu falei, gente, tem quase um ano que eu não posto vídeo. Como assim? Como que tem quase um ano? Eu nunca, sabe, parei pra raciocinar sobre isso. Uma outra coisa também que eu achei muito interessante que aconteceu é que na outra casa, as nossas expectativas de quando a gente chegou lá eram outras. Então... tinha um quarto lá que eu queria fazer um closet, mas eu nunca fiz esse closet. Primeiro porque zero condições de dinheiro, porque tudo desandou como eu falei. E porque, tipo, gente, eu tava cagando se a casa tava cheia de caixas, não tinha onde guardar as coisas, eu não estava nem aí. Só que eu sou uma pessoa muito cuidadosa com as minhas coisas, principalmente as coisas que eu paguei caro pra ter, porque eu ralo pra ter essas coisas. E aí, quando eu cheguei aqui nessa casa, eu comecei a dar falta de umas coisas. Eu fiquei, caraca, cadê aquela tal coisa? Será que eu dei? Será que eu emprestei pra alguém? Não lembro onde tá, blá blá. E aí, quando eu achei essas coisas, elas estavam todas juntas dentro de uma mala, eu acho. E eu fiquei tão impactada com o que eu encontrei naquela mala. Por qual motivo? Eram coisas muito importantes pra mim, coisas de alto valor, coisas que eu cuido muito, coisas que eu jamais deixaria passar despercebido em não saber onde está, por ter esse cuidado. Eu chorei quando eu vi essa roupa, porque eu dei conta do que estava acontecendo comigo naquela casa. Eu falei, gente, aonde que eu estava? Aonde que eu tava? Que eu não percebi. O tempo que eu levei pra sentir falta de coisas que pra mim eram importantes.
O tempo que eu levei pra perceber que a minha vida ficou parada por um ano. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? O que eu passei naquela casa, a energia, a nuvem que cercava aquele lugar, era algo que me encarcerou, sabe? Me encarcerou por todo esse período. Não só a mim, como o Lee. E como eu falei, gente, todo mundo que ia na minha casa sentia isso, não era só eu. Teve um dia específico que a minha sogra foi lá, até inclusive no dia da mudança, me ajudar. Só que, tipo, ela não fez nada, eu nem queria que ela fizesse, ela ficou deitada na cama conversando comigo enquanto eu tava empacotando as coisas. E aí no final do dia ela falou assim, gente, eu tô tão cansada. E olha que a minha sogra, ela faz plantão, trabalha que só e ela é cheia de energia, sempre cheia de energia. E ela falou assim, gente, eu tô tão cansada, tão cansada, tão cansada. Parece que eu passei o dia inteiro trabalhando. E aí eu falei pra ela, eu falei, tia, é a casa. E depois ela ficou reparando, ela falou, cara, realmente essa casa tem uma energia diferente, tem alguma coisa nessa casa que prende a gente. Eu não sei explicar pra vocês, gente, mas eu passei por muitas coisas ali, como eu falei, não só experiências sobrenaturais, mas como a forma que a situação espiritual influenciou na minha vida, sabe? Não é segredo pra ninguém que isso aqui é um grande sonho meu. Há trancos e barrancos, mas é uma coisa que eu simplesmente não consigo abrir mão. Por algum motivo, eu não consigo simplesmente abrir mão disso daqui e, tipo, seguir a minha carreira. Pra quem não sabe, eu sou dentista, né? Eu não consigo. Porque isso aqui é o que eu amo fazer, então assim, isso é muito importante pra mim, sabe? E eu ter passado todo esse tempo distante e um momento da minha vida que eu estava tendo um ótimo retorno é porque realmente as coisas simplesmente pararam pra mim. Hoje, graças a Deus, eu tô bem melhor. A gente se mudou pra cá já tem um mês nessa casa. Cara, a minha energia é outra. Óbvio que assim, dias ruins temos ainda. Não tem como todo dia a gente tá bem, tá feliz. Mas eu sinto que eu tô tendo a oportunidade de me reorganizar, sabe? De me reavaliar, de colocar as coisas em ordem. Eu não tô com muita pressa pras coisas, porque eu tô... Sabe quando você se machuca? E aí tá sarando, mas ainda fica um dolorido? É assim que eu tô me sentindo, eu tô em um período de dolorido ainda. Eu estou saindo de algo que foi muito intenso na minha vida, mas eu me sinto aliviada. Essa casa aqui não é a casa dos meus sonhos e tal, mas é a casa que está me acolhendo no momento. É a casa que está me surpreendendo no momento. Eu estou aliviada de não estar mais naquela casa. Daqui a um ano teremos vídeo de mudança de novo? Teremos vídeo de mudança de novo daqui a um ano, gente. Eu sou uma pessoa que eu gosto de me mudar. E é isso, aceitem. Todo ano vai ter uma mudança? Talvez todo ano tenha uma mudança, e é isso mesmo, tô muito boa. Então eu sinto que eu precisava voltar pro YouTube agora, depois desse período, contando essa experiência com vocês, compartilhando tudo isso, compartilhando os porquês, pra dar uma justificativa pra vocês que estão aqui até agora, né? Porque eu entendo os que me abandonaram. E pra compartilhar também, porque eu compartilho tudo a minha vida com vocês, eu gosto. Então basicamente foi isso que aconteceu comigo esse período. E eu espero a partir desse vídeo já começar a voltar com os meus vídeos, os vídeos que eu sinto vontade de fazer, compartilhar as minhas rotinas, as minhas histórias, as minhas experiências, as minhas dicas, porque é isso que eu gosto de fazer aqui, então eu estou retomando os meus passos de volta para casa. Então basicamente é isso, gente. Deixa aqui nos comentários pra eu ver se você já teve algum tipo de experiência assim, ou qual a sua opinião sobre o meu sonho, sobre essas experiências que eu tive, o que você acha que pode ter acontecido, o que você interpretou do meu sonho. Não esquece também de deixar like nesse vídeo. Deixa o like, gente. Chegou até aqui, não dá dislike não, dá o like, pelo menos pelo meu esforço de estar aqui. Obrigada. E também compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que tem também curiosidade com esse tipo de conteúdo, que você sabe que vai gostar desse tipo de conteúdo. Me segue também lá no meu Instagram, nas minhas outras redes sociais, porque lá é o plus. Isso aqui que eu tô compartilhando com vocês, eu já tinha soltado umas informações soltas lá no Instagram. Então vai pra lá também, que eu tô sempre por lá. Espero que vocês tenham gostado, ou não, mas que tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijão e até a próxima!